A graça e a paz do Senhor, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você for ouvir ou assistir esse vídeo. Finalmente, graças a Deus, estamos de volta, né? Para gravar os nossos vídeos, ou melhor, vamos começar a gravar de fato, porque nós estávamos gravando em parceria com as palestras e aulas que estávamos dando lá no Farol, porém, infelizmente, eu tive problemas de saúde, também problemas na questão da própria estrutura de gravação, que ainda não tinha uma estrutura totalmente adequada para gravar. Mas agora, graças a Deus, nós estamos montando devagarinho um local que dá para a gente gravar. Sendo assim, eu vou continuar os vídeos, porém eu vou voltar um pouco, vou começar da parte 1, desde o nascimento de Armínio, seu nome, de onde se originou o nome, cidade onde ele nasceu, quem foi os seus principais tutores, onde estudou, como era a Espanha na época, né, o contexto histórico, o contexto também filosófico que ele embasou, como também o contexto teológico, sistemático teológico, que é a nossa principal fonte de pesquisa, e junto também com as bases bíblicas. Meu nome é André de Sá, sou pastor da Igreja do Nazareno, aqui em Maceió. Já sou pastor há 23 anos, sou formado em teologia pela STMB, o Seminário Teológico Nazareno, e também sou coordenador teológico do Polo Maceió, aqui no seminário. Convido você a vir junto conosco para nós estarmos aqui, viajando nessa comovente e agradável história da vida do maior teólogo da Holanda, um dos maiores teólogos do século XV e XVI. Nós vamos começar tratando um pouco acerca do nome, né? O próprio nome de Armin, que o seu nome já gera uma controvérsia, o seu nascimento também é voltado por muitas controvérsias, e nós estaremos tentando desvendar, segundo alguns escritos, alguns até mesmo livros, né, de historiadores, de teólogos, e desvendar um pouco de como foi o nascimento, a parte inicial da vida de Armínio, a sua formação, né, e como ele chegou a desenvolver as suas teses teológicas, a sua sistematização teológica, a sua visão teológica. Costumeiramente se usa a data oficial de 1560 para o nascimento de Jacó Armínio. Porém, Briggs, o biógrafo do livro Armínio, o estudo da reforma holandesa, ele confronta essa data com alguns documentos que ele conseguiu de impostos, que cada pessoa que pagava o imposto, seu nome era registrado em cartório, no cartório da cidade, era registrado nos documentos oficiais. E ele constatou o seguinte: em 1560 não aparece o nome do pai de Jacó Armínio. E a última missão que fala acerca do pai dele é em 1559. Portanto, nesse ponto, ele vê uma controvérsia do seu nascimento. Né? Ele explica o seguinte: o Armínio, a mãe de Armínio, no caso, estava grávida quando ele faleceu, ou então a data oficial não é bem essa aí do seu nascimento. Porém, as evidências apontam para 1559, mas a data oficial do nascimento de Jacó realmente é em 1560. Né? A sua
Seu pai morreu muito cedo, ele não viu quando seu pai faleceu, né, ele era muito pequeno, ele não acompanhou a trajetória do seu pai, portanto, ele não teve contato com seu pai de uma forma mais forte. Né? E logo que o seu pai morreu, ele foi adotado, digamos assim, ele teve um tutor chamado Teodoro Emílio, que era um católico simpático ao protestantismo, e alguns até já relacionam alguns historiadores que como pastor, porque o nome dele aparece na primeira lista dos pastores reformados é, da cidade onde Armínio nasceu. O local é na cidade de Olterwalter. Você vai me perdoar aí na pronúncia, porque é holandês, né? E holandês não é tão fácil de se pronunciar. Né? Olterwalder ou Olterwater, alguma coisa desse tipo, a pronúncia. Era uma cidadezinha de 19 quilômetros de Roterdã. Ele perdeu, como já falei, seu pai. Ele ainda era bebê. Né? E ele foi adotado ou melhor, seu pai era um Messecker, ou Ipanzi, por hotelaria, trabalhava por hotelaria, mas especificamente com arma. Então, ele era mais voltado para a arma, né? Um armeiro. E há quem diga que alguns historiadores dizem que por isso o seu pai tinha muita influência na cidade onde ele morava, por conta da sua posição de armeiro, e que ele tinha, como a Espanha, na época, dominava a Holanda, e existiam muitos conflitos, muitos interesses bélicos, e realmente quem trabalhava com instrumentos de arma na época eram pessoas bem conceituadas e que essa posição da família de Armínio se perdeu quando seu pai falece e deixa sua família numa situação um pouco complicada. O nome de Jacó Armínio em holandês é Jacob Hermelis, sendo o último uma abreviação de Emerson, ou filho de Herman. Né? Esse era o nome original de Jacó Armínio. Sob a tutoria de Theodor, Armínio estudou em Utrecht, onde passou toda a sua adolescência, foi aceito na Universidade de São Jerônimo, em Utrecht. Até a morte de Emílio, que era o seu benfeitor, em 1574. Em 1575, ele concluiu seus estudos sobre a proteção de um novo benfeitor, Adolfo Ismério, um linguista e matemático, que estava visitando a cidade e vinha de Hamburgo, na Alemanha. Em meados de junho a julho de 1575, ele recebeu uma notícia muito triste do massacre na sua cidade natal. Né? Quando ele retorna para a Holanda, esse benfeitor de Armínio pegou ele e levou ele para a Alemanha. Aí, quando ele retorna para a Holanda, depois da morte daquele benfeitor e que o outro assume, ele tem a notícia de que a sua cidade está em ruínas, ou melhor, ele recebe a notícia lá, origina. E quando ele volta da Alemanha, ele volta justamente para visitar sua cidade de Natal, que estava completamente arruinada, estava destruída. Foi os espanhóis que invadiram a sua cidade e foi um massacre terrível. Muitas famílias se perderam, inclusive a família de Jacó Armínio também faleceu. Com o acontecimento da morte de sua família, ele retorna aos seus estudos
e se matricula em Leiden em 23 de outubro de 1876. Ele foi o 12º aluno lá e estudou, além de arte, matemática, lógica, teologia e hebraico. Ele tinha aproximadamente 17 anos quando concluiu e latinizou o seu nome Jacobus Arminius. Né? Era o costume na época, naquele século, as pessoas que estudavam filosofia, ciência, teologia, geralmente eles latinizavam os nomes como uma forma era como uma graduação, como uma forma de prestígio, até mesmo de status. Aqui, ele teve dois professores bastante, alguns reformados mais tolerantes, que eram Guilherme Frigueiros e Lambertus Daneus. Eles foram os primeiros reformados, mas eram bastante tolerantes. E, não, o primeiro, na verdade. O segundo era um pouco mais rígido, mas o primeiro era mais tolerante. Porém, a influência que ele teve, de fato, teologicamente, foi com o recente pastor da igreja de Leiden, o reverendo Collins. O reverendo Collins, ele era adepto da teologia libertária. Que teologia é essa? Não é a teologia da libertação. Não confundam, por favor. A teologia libertária, ela trabalha, na época ela trabalhou justamente com a questão sobrepondo o ponto da Igreja Católica e tudo eles linkavam a vontade de Deus. Você era pobre, então você não tinha como deixar de ser pobre, porque Deus, foi a vontade de Deus que você ser pobre. Você seria pobre eternamente. Se você fosse o que você fosse, você teria que ser daquela maneira, porque nada poderia mudar a sua condição terrena. E como foi um dos primeiros, também junto com Barrow, depois teve outros mais, que contestou na Inglaterra, começou esse movimento na Inglaterra, essa teologia rígida, né, muito parecida com teologia de castas. Então, eles foram conhecidos como a teologia libertária. Por isso que já tinha um contraponto deles em relação à dupla predestinação, né, de João Calvino. Já tinha um conflito, já existia esse conflito, e também com a teologia de Theodor Beza, e ele foi o que mais repercutiu e quem mais influenciou a dupla predestinação rígida. Né? Então, esses foram os que trabalharam junto com Armínio e que influenciou a vida de Armínio, foram esses homens. Depois que ele concluiu seus estudos, lá em Leiden, Armínio volta para... O Armínio, ele é muito jovem para o pastorado, né? Não tinha como exercer o pastorado, você está saindo ainda da fase da adolescência, entrando na juventude, terminou com 17 anos para 18 anos, então não tinha como ele assumir o pastorado na época. Então, alguns burgomestres, eu vou explicar isso mais tarde, quando a gente tratar da sociedade holandesa, como é que ela se organizava. Então, alguns burgos-mestres, eles pegaram e Armínio disse, não, você vai continuar os seus estudos. Ele já saiu com uma formação, não sei se bacharelado, porque não era algo, não era tão claro como na nossa época agora. Mas ele já tinha uma formação teológica e eles queriam que ele ampliasse a sua formação teológica e que eles continuassem estudando. E assim se juntaram e enviaram ele para Genebra. Lá em Genebra, ele chegou em
1581, essa data aí está 1900, mas não é. Em 1581, né? Ele, ele foi para, ele concluiu. E em 1582 ele foi para Genebra, onde ele assinou o Registro de Genebra e concluiu seus estudos em 1589. Estes anos ele defendeu uma tese ramista em Basileia, em 1584, onde a universidade queria lhe conferir um título de doutor e ele rejeitou por se achar muito jovem. Essa parte de Arminio, essa parte de Arminio em Genebra, é onde causa muita controvérsia e até mesmo muitos mitos em relação ao calvinismo e o arminianismo. Muitos calvinistas dizem, falam de forma categórica que ele, Arminio, era calvinista e se tornou, ou melhor, e construiu essa nova sistematização teológica quando ele foi combater alguns anabatistas. Eles dizem que é isso. Outros já dizem que, quando ele esteve em Genebra, ele ficou profundamente impactado com o calvinismo de Beza e assim assumiu o calvinismo e voltou, digamos assim, calvinizado de Genebra. Não há registros disso. Depois eu vou ter um vídeo exclusivamente sobre isso aí e por porquê que não há provas cabal de que Calvino ou de que Arminio era calvinista. Não há prova nenhuma disso. Há uma outra coisa que ele escreve elogiando Teodoro Beza, que Beza também escreve elogiando ele faz uma poesia para Teodoro Beza, mas isso não configura de fato que ele concordasse com o pensamento teológico de Beza e de Calvino. Muito menos a questão dos anabatistas, que quando ele foi designado para analisar essas pseudos distorções doutrinárias dos anabatistas na Holanda, ele já tinha o seu conceito formado em relação à predestinação, em relação à depravação total, à graça, em relação a muitos pontos. Ele já tinha até defendido teses, já tinha refutado alguns livros também. Então, essa não se sustenta de forma alguma. E a de Genebra, nós vamos ver que também não se sustenta de forma alguma. Calvino não era, ou melhor, Arminio não era calvinista. Eu posso dizer categoricamente que ele nunca foi calvinista. Outros dizem, não, mas ele assinou o catecismo de Helderberg e também assinou a Confissão Belga. Essas questões nós vamos tratar mais na frente. O fato dele ter assinado isso não significa que ele concordava. Tanto que nós vamos ver que ele pede o sínodo justamente para reavaliar esses pontos, né, alguns pontos da Confissão Belga em relação ao catecismo de Helderberg, que era justamente esse, de Wissmann, melhor dizer, era esse que regimentava a igreja reformada da Holanda. Ele pede o sínodo para justamente haver uma reavaliação desses conceitos, e aí é quando ele diz a célebre frase: a única coisa que não pode ser atualizada e reavaliada é a Bíblia Sagrada. Mas isso é um debate para outro momento. Esse tema é para outro momento. Nós vamos continuar aqui nas questões históricas de Jacó Arminio. O início da escrita do Tratado Teológico de Arminio é muito controverso, tem muito. A gente pode citar várias datas, porém, do meu ponto de vista, eu gosto muito de citar essa data de 1608, porque foi quando Arminio defendeu
a declaração de sentimentos para a corte dos estados da Holanda e da Frisia Ocidental. Ele foi convocado a defender ou a argumentar as ideias que ele estava tendo e as interpretações, as exegeses, né, que ele estava fazendo em relação a Romanos 9, a predestinação, a segurança da salvação, né, o próprio em relação ao livre-arbítrio. Por quê? Naquele momento ele tinha sido acusado de que ele estava com, digamos assim, conivente com a Igreja Católica. E não é um fato também verídico, e nós vamos ver por que falaram dessa maneira, né? Porque quiseram tratar isso com Aquino, como de fato ele nunca teve contato com a Igreja Católica de forma alguma. Nós vamos ver o porquê dessa acusação depois em relação a ele. Aqui nós temos a época pós-Armínio. Né? Essa época eu acho interessante porque nós vamos começar a compreender a conjuntura que levou ao sínodo de Dort, o que de fato levou. Esse sínodo, Armínio já tinha pedido há um tempo atrás, nós vamos ver isso, mas ele não foi atendido e depois de sua morte foi que teve esse sínodo. Porém, para a gente entender Dort, a gente precisa entender a época pós-Armínio, depois de sua morte, em 1609. Né? Ele viveu de 1560 a 1609, portanto, 49 anos de vida, morreu de tuberculose, né, aguda, e na época também não tinha cura, e era algo muito forte. E a partir da sua morte foi que as coisas começaram a ficar mais acirradas em relação à visão arminiana. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a data que chegou, eu não vou ler tudo, mas você vai ver como os calvinistas chegaram na Holanda. Eles chegaram através de Huguenots, aquela guerra da França, dos querendo expulsar todos a questão de religião de lá, né? Até mesmo os católicos perseguindo ele, fugidos da fatídica noite de São Bartolomeu, que foi um massacre em que os huguenotes passaram, e eles migraram para a Holanda, chegando na Holanda em 1544. Né? Esse dado você vê justamente por baixo de Assis. Ele é graduado em Ciências Navais, né? E ele escreve bastante sobre essa época. Por que Ciências Navais? Você vai entender isso porque a Holanda, na época, ela era tida como uma potência de navegação. Então, tem muitos estudos navais em relação a essa época, como também de comerciantes. Existiam ligas de comerciantes, ligas de mineiros. Esse era um contexto em que a Holanda vivia. Aqui tem um breve relato acerca de como eles chegaram nos tempos de Filipe II, no reforço dos ditames unitários. Os huguenotes alcançaram, né, os Flandres, em seguida as províncias do norte, deflagrando já em 1566 um movimento inconstitucionalista. Aí foram inspirados pelas obras monocráticas, obras que combatiam o poder do rei soberano, e teve toda essa influência. E quando chegaram na Holanda, eles instituíram, junto com o então governante da Holanda, instituído pela Espanha, alguns ditames para que a igreja e a sociedade como é que se diz? Tivesse um norte. Né? Um desses ditames era justamente um artigozinho que está justamente na Confissão Holandesa,
no Catecismo de, de Genebra, também tem no Catecismo de Heidelberg. Então, esses catecismos de Heidelberg foi o que regimentou a Igreja Reformada na Alemanha, o Catecismo de Genebra, o regimentou da França, e o Catecismo da Holanda regimentou justamente a Igreja Reformada da Holanda, né, junto com a Confissão belga. E um desses pontos do catecismo, você vai ver que foi produto de muita controvérsia. Se a autoridade do rei, digamos assim, que a Holanda ainda não tinha um rei propriamente dito, depois nós vamos entender bem essa questão, se a autoridade daquele líder era para ser, poderia ser questionada ou não, tendo em vista que ele estava lá colocado por Deus, essa era a visão deles. Alguns contestavam, dizendo, não, ele pode ser contestado, ele só não pode ser contestado enquanto ele estiver seguindo toda o fundamento cristão e enquanto ele estiver seguindo a justiça. Caso ele se desvie disso aí, ele pode ser questionado. Outros diziam que não. Então, alguns, como justos, eles mesmos disseram que ele poderia sim ser questionado caso não atendesse, digamos assim, justos líquidos, né? A ideia de que cada pessoa tem e deve se submeter à ordem dos espíritos das coisas. Então, ele tem essa ideia de que cada pessoa tem que se submeter à ordem das coisas. Não podia sobrepujar essa ordem. Porém, foi muito combatido essa questão. Foi muito controverso, porque até que ponto, né? Porque segundo Douglas Nobles, em sua obra Democracia e Tolerância, o estudo da controvérsia governo da Holanda, ele justamente vai falar que os arminianos, eles queriam, depois que foram nomeados como arminianos, né, eles queriam, na verdade, que essa supremacia da monarquia não fosse algo inatingível, mas que poderia ser atingido caso, alguém poderia questionar caso o rei fosse injusto ou a autoridade estivesse exercendo o seu poder de forma injusta ou fora dos trâmites do fundamento cristão. Então, essa controvérsia foi nessa controvérsia que surgiu esses documentos, que a gente for prestar atenção, é muito mais político do que propriamente teológico. Porque tem uma explicação para essa questão toda. Né? Nesse sentido, é possível perceber que o alinhamento entre Nassau e os contra-remonstrantes não se baseava no entendimento da compreensão teológica compartilhada por ambos, ou até mesmo pela compreensão do projeto de nação ideal para a Holanda naquele tempo. Nassau e seu autoritarismo refletiam um desejo de centralização monárquica, e interesse expansionista, bem como o estreitamento das decisões religiosas pelo poder soberano do monarca. Enquanto isso, os contra-remonstrantes entendiam que o consistório, figura decisória principal das questões da Igreja Reformada da Holanda, é que deveria se prestar às questões religiosas, além de acreditar ser necessário. Aí, interessante que esse autor ele diz o seguinte, que alguns eram tão radicais nesse ponto, que eles chegaram ao ponto de trocar a idolatria pela credolatria. Ou seja, o credo
esses documentos que foram desenvolvidos tinha que estar acima de qualquer coisa. E enquanto que nós sabemos que, mesmo o crédito sendo tirado de onde foi tirado, ele é passível de revisão. Pode ser revisto sem sombra de dúvidas, eu concordo com isso plenamente. Então, tinha essa controvérsia. A gente entender essa questão do rei Maurício de Nassau, junto com os outros, nós precisamos entender que ele não era propriamente um rei propriamente dito, ou seja, ele tinha a designação dada pelos espanhóis, que foi dado primeiro a seu pai, Guilherme de Orange, e depois foi dado a ele. Era chamado de consistório, ou seja, ele era tipo um procurador da coroa da Espanha na Holanda. E ele tinha um poder, mais assim, dado pelos espanhóis, apenas de parte da Holanda. A outra parte da Holanda, ele era concedido o poder a um secretário-geral, a um procurador-geral, e ele comandava esse outro lado. Abaixo desses homens existiam os burgomestres. O que eram os burgomestres? Os burgomestres, eles eram profissionais liberais, eram magistrados, eram pessoas influentes de cada cidade, e eles eram responsáveis pela administração religiosa, a política e econômica de cada cidade. Então, veja bem que a sociedade holandesa era bem engrenada, né? E existia essa divisão. Só que Maurício Nassau ele queria unificar toda a Espanha debaixo de uma monarquia própria dele. Além disso, enquanto que o procurador-geral, que eu vou dizer já o nome dele, que é bem complicado, ele queria uma forma mais pacífica de se conseguir uma independência, Maurício Nassau ele estava sempre pronto para a guerra, porque ele veio de uma raiz amplamente militarista. Então, para ele, a única coisa que poderia ser resolvido e a única forma que poderia resolver esse impasse era com guerra. Então, por isso, ele ganhou muito mais notoriedade do que o secretário-geral. Né? Após a morte de Arminio, então, houve um movimento chamado de remonstrantes, que eram os pós-armínios, aqueles que acreditavam muito na sistematização da teologia arminiana, e eles deram continuidade aos trabalhos de Jacó Arminio. E em 1610, um ano após a morte de Arminio, alguns ministros queriam como Arminio, pensaram a responder ao convite dos Estados da Holanda. Então, depois da morte de Arminio, os Estados da Holanda foi feito o convite para um concílio de Dort, e eles foram chamados para responder a esse convite. Né? Eles assinaram um documento, né? Foi feito em 23 de novembro de 1608, quando Arminio ainda estava vivo. Então, criaram um documento assinado por 36 ministros e ficaram conhecidos como remonstrantes. Os principais nomes da remonstrantes é Johannes Walter Barden, Berius, Bertius e Scorpio Theophilus. Esse Bertius ele não foi muito bem visto no meio dos remonstrantes, ele era muito radical e muito inclinado ao semi-pelagianismo, e eles tinham um certo prestígio no meio dos remonstrantes. Eles desenvolveram esse documento e enviaram para a Assembleia Geral, que ia acontecer alguns anos depois, já em 1619, foi que começou a Assembleia Geral, o Sínodo de Dort. Agora, alguns fatos políticos que aconteceram antes de Dort foram crucial
para que Dawkins acontecesse da forma que aconteceu. Que fatos foram esses? Primeiro, a controvérsia remostrante contra remostrante. Houve uma controvérsia dos remonstrantes e os contra-remonstrantes, e houve ali um embate muito forte. E esse embate, houve um pedido do procurador-geral, né, e aí o nome dele é Jordan Oldenburg, esse é o nome dele, para Nassau interferir. E, só que o príncipe já, né, ele era o Esterhold, né, o nome, não era o príncipe propriamente dito, era o Esterhold, que era justamente o título conferido, né, da Espanha para Nassau, e outro era o procurador-geral. Ele aproveitou do momento para começar a consolidar também no lado em que Johann, o procurador-geral, governava, a sua autoridade. Né? E a ação dos remonstrantes contra os remonstrantes também teve uma ação lá específica em que os remonstrantes se exaltaram, alguns remonstrantes se exaltaram com algum contra-remonstrante, tentou, e houve ali uma baderna, do caderno. Então, o Maurício Nassau, esse é o terceiro ato, ele entrou com retaliação, né, retirando vários arminianos dos cargos de burgo-mestre. E aí ele começou a fazer uma modificação na estrutura já dos cargos de burgo-mestre, visto que Maurício Nassau já era inclinado às questões calvinistas, não propriamente dito como a gente viu, por ser teologicamente favorável ao que ele pensava, mas por uma questão muito mais política e de unificação da Holanda. Né? Aí, logo depois disso, ele começou a desprestigiar o procurador-geral, quando ele pedia ajuda em conflitos, ele não ia, e não convocar, não fazia parte de nada daquilo, ele deixava a coisa acontecer para que depois ele se aproveitasse, né, dos espólios, digamos assim. Né? E logo depois disso, houve a prisão do procurador-geral, Johann Oldenburg. Né? O Johann Oldenburg, né, cada nome em holandês é difícil pronunciar. Ele fugiu assim que o Johann, o procurador-geral, foi preso, o principal líder, né, dos remonstrantes, fugiu quando ele viu aquela prisão, e logo depois da prisão, o sínodo foi convocado. Né? E foi convocado, e quem representou os remonstrantes foi Simão Excorcio, que também não tinha tanto domínio, digamos assim, né, nas questões teológicas. O Iones, ele era amigo muito próximo de Armínio, eles se conheceram ainda quando Armínio estava estudando em Leide, então eles têm uma relação muito próxima, e foi também quem fez o funeral de Armínio. Então, por isso, ele tinha todo um conhecimento do que realmente Armínio estava desenvolvendo. Então, foi nesse contexto que o sínodo foi convocado. Aí aqui tem um enunciado interessante sobre o sínodo, né? Em Dort, as questões acerca de divergências remonstrantes eram fundamentais naquelas derivadas do embate de Armínio contra Gamares, acerca do entendimento, da predestinação. Entretanto, outras questões, como a relação entre Estado e Igreja, foram tratadas. Também. A maioria dos membros dessa corte eram representantes das políticas inglesas e um político escocês. A presidência do sínodo estava também em um elo de contra-remonstrante. Johannes de German. Esse era um calvinista muito radical,
e foi ele quem presidiu o sínodo. Após diversas colocações, acusações, né, não só os ditames calvinistas, mas também aqueles relacionados às ações de Nassau e a sua polêmica, promiscuidade velada, os remonstrantes foram condenados, o que de fato já era esperado. Durante sessões, em que a sua maioria estiveram privados de participar e falar, em determinado momento foram confinados, impedidos de retornar às suas casas ou mesmo de acessarem qualquer outras obras, quando solicitados. A escrever sua defesa, produziram um longo documento com uma discussão teológica. Vou dar uma olhada aqui. Um longo documento com uma refusão teológica e intelectualidade que marcaram a capacidade daqueles demonstrantes. Ou mesmo, eles poderiam ter sido, em demonstração, insatisfeitos em república, a fim de ganharem tempo para a reação remonstrante que ocorria por trás dos muros do sínodo, segundo Israel, o rapaz que escreveu aí esse documento. Então, não foi até a 70ª sessão do sínodo, e em maio de 1619, que a Assembleia finalmente condenou os demonstrantes como hereges, disseminadores de falsa doutrina, perturbadores do Estado e da Igreja. Uma lista de pregadores arminianos foi elaborada juntamente com uma fórmula de submissão, a qual aqueles que dispostos a se retratar e manter as suas vidas e permanecer dentro da Igreja pública teriam que se inscrever. A fórmula prometia a adesão à Holanda, confissão e catecismo de Helderberg e a aceitação das atas do Sínodo Nacional. Aqueles que recusaram foram encaminhados aos Estados Gerais para serem banidos da República. Teve mais efeitos do Sínodo. As consequências gerais do Sínodo. Vamos ver agora aqui, eu fiz um resumão para a gente entender bem. Quais as consequências? Tiveram duas consequências. Consequências religiosas. 200 pastores privados de suas vidas. 80 que não se submeteram às exigências foram banidos do país. Foi formada a Irmandade Remonstrante de forma escondida. A proposta da Irmandade não era nem mesmo ser exatamente uma denominação, mas uma espécie de aliança solidária e temporária. Consequência política. A igreja, assim, tornou-se a igreja, essa irmandade se tornou a igreja reformada remonstrante da Holanda. A consequência política. O procurador-geral, Johann Wolder van der Voort, foi decapitado e acusado de traição. Grotius, ainda que preso, conseguiu exílio no castelo de Loevestein, depois fugiu para Antuérpia, em 1621. A centralização do poder na mão de Maurício de Nassau, e a Holanda entra na Guerra dos 30 Anos, em decorrência de tudo isso que aconteceu. Isso foi, na verdade, essa aqui tem o nome deles, né? Grotius, Johann de Osterwolde, Johann de Osterbevenode. Esses são os nomes em holandês. E aqui as nossas referências, toda a referência pelo qual eu peguei, né? A referência histórica foi na Academia Política Religiosa Neerlandesa, uma análise das implicações do contexto da República das Províncias Unidas para seus Rodrigos, Bastos de Assis, Ferreira, graduação em Ciências Navais, Escola Naval. E Arminio, estudo da Reforma Holandesa, e as obras de Arminio, escrito pela CPAD.
Então, isso é um breve compêndio de como começou o arminianismo, né? Como o Armínio começou, como foi toda essa sua sistematização. Espero que você tenha aproveitado. Eu peço que você se inscreva no canal, se gostou. Também dê um joinha se gostou. E também, se tiver alguma pergunta, vai estar aí na descrição do vídeo, as minhas redes sociais, a gente pode trocar ideia. Se eu coloquei alguma coisa que você discorda historicamente, ou tem alguma fonte primária que aprofunde isso aí, pode entrar em contato conosco, nós estamos nessa empreitada. No próximo vídeo, nós estaremos abordando a parte 2, que é justamente as doutrinas de Armínio, aonde ele viveu, né, como ele constituiu ou construiu os seus tratados teológicos, né, a sua vida teológica propriamente dita. Vamos nos aprofundar um pouco na doutrina teológica da Factis, né, onde foi gerado esse documento. Isso aqui foi mais a questão do seu nascimento e da sua história. Muito obrigado pela companhia. Que Deus espere continuamente que você continue crescendo em graça com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.